prosperidade não é falta de sorte. Falta de prosperidade também não é falta de capacidade ou de inteligência. Falta de prosperidade não é preguiça. Você conhece alguém que, por mais que a pessoa se esforce, parece que a vida da pessoa simplesmente não anda? Aquela pessoa que sai de um perrengue e parece que já entra em outro maior ainda? Será que você é esse tipo de pessoa? É justamente sobre isso que nós falaremos hoje, no programa de hoje, no Frequência Vital. Muito bem-vindos. Gente, o programa de hoje é de fundamental importância. Eu vou falar sobre os bloqueadores da prosperidade. Sim, eles existem e podem estar interferindo na tua vida nesse exato momento, te impedindo de alcançar a vida que você sempre desejou, a vida que você merece vivenciar. Eu sou Carol Surianon e eu estou aqui com você toda quinta-feira, 2h30 da tarde, no Frequência Vital, o programa que tem o intuito de elevar a tua vibração para que você possa construir a vida que você deseja, construir, sintonizar a prosperidade. E hoje, como eu disse, já é um programa muito especial. Por quê? Esse assunto ele é tão poderoso e tão polêmico que, gente, para vocês terem ideia, me fez abandonar uma carreira de 15 anos na odontologia para viver e me dedicar especialmente e profundamente a isso. Já faz 10 anos que eu trabalho ajudando empresas e pessoas a elevarem as suas frequências e, com isso, criarem prosperidade, uma vida que está de acordo, né, com o que elas carregam dentro de si, criando realização pessoal. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Então, gente, se esse assunto fizer sentido para você, e se você conhecer alguém que está precisando ouvir, encaminha, compartilha. Se você quiser também, você pode assistir nas minhas redes sociais. Todas as minhas redes sociais levam o meu nome, Carol Surianon. Eu vou soletrar o nome, porque realmente ele é um pouco diferente, é o nome de uma mentora minha, uma mentora siriana maravilhosa. Então, vamos lá. Como é que se escreve Surianon? É S-H-U, Su, R-Y-A-N, Surian, Om, do mantra Om, O-M, porque sim, todos nós precisamos mantrar para elevarmos nossa vibração e criarmos prosperidade. Mas como assim, Carol, levar a vibração para criar prosperidade? Gente, a física já nos comprovou, a neurociência já nos comprovou, a ciência já nos comprovou que tudo que existe é energia, tudo é feito de átomos. E os átomos têm energia, então logo tudo é energia. E energia tem uma coisa que se chama vibração, frequência. E é justamente através da frequência de cada energia que frequências iguais se aproximam, criando a nossa realidade, por um efeito que se chama ressonância. Se você ainda está com dúvida com relação a isso, ainda não caiu muitas fichas, não conseguiu compreender, vai lá no meu YouTube e assiste o primeiro programa, que tem o nome do programa, Frequência Vital, que você vai sanar essas dúvidas e vai entender como é que a nossa vibração, a nossa frequência cria a nossa realidade. É isso mesmo. A nossa frequência, a nossa energia pessoal cria a nossa realidade. Quem estuda física quântica, quem estuda neurociência, quem está ali a par de espiritualidade, já sabe muito bem como é que isso funciona. Mas eu quero trazer aqui no programa de hoje algo além. Já sabemos que a força dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos definem a nossa frequência, né? O nosso campo eletromagnético ao nosso redor, e é essa frequência que sintoniza as pessoas que se aproximam de nós, as oportunidades que se aproximam de nós, as coisas que nós vivenciamos. Mas tem uma coisinha que as pessoas não estão falando por aí, que se chamam bloqueadores da prosperidade. É justamente sobre eles que eu quero falar e que eu já dei uma adiantada aqui, que é um assunto muito importante, eu diria transformador para a vida de todos nós. Foi assim que eu transformei a minha vida. Foi aí que eu me tirei de uma depressão. Logo depois que eu tive meu pequeno, eu tive uma depressão pós-parto, leve, conseguia cuidar dele, mas chegou um dado momento que eu olhei e falei assim, gente,
eu simplesmente não me reconheço. Naquele momento, eu entendi que eu estava meio que no fundo do poço, sabe, gente? Quando a gente chega lá no fundo do poço, é muito interessante, porque a maioria das pessoas falam assim, só tem uma direção. E essa direção é para onde? E as pessoas falam subir. E eu falo para você, não, não é. É vir para dentro. É olhar, é reconhecer a própria luz, a própria força, a própria divindade. E quando eu me dei conta disso, eu entendi essa sacada, porque eu já trabalhava com lei da atração, já trabalhava com física quântica, já trabalhava atendendo pessoas no desenvolvimento humano, sendo terapeuta, mentora, tanto para grupo quanto para individual, mas eu ainda não tinha entendido uma coisa fundamental. Eu precisava desbloquear a minha centelha divina, a minha própria divindade. Foi isso que me transformou. Naquele momento eu entendi, nossa, mas como que eu faço isso? Aí entra os bloqueadores. Para vocês entenderem, já faz mais de 10 anos que eu ajudo pessoas e empresas e durante esse tempo todo, fazendo os processos terapêuticos, que eu tenho várias formações, tá? No campo holístico, eu sou hipnoterapeuta, practitioner em terapia FT, em terapeuta Theta Healing, consteladora sistêmica, reikiana, fiz apometria, mesa quântica e muitas outras coisas que eu estou com certeza esquecendo agora. Tudo isso me deu uma base muito grande para ir criando o método que eu criei, que eu chamo hoje em dia de saúde energética. E esse método, ele é inovador, por quê? Porque ele traz justamente a questão de como nós elaboramos e como nós podemos trabalhar a nossa frequência, a nossa energia pessoal, a ponto de transformarmos a nossa vida. Como é que ela responde a quê? Como é que eu posso trabalhá-la? O que eu devo fazer na minha vida? É justamente isso que eu ensino para os pacientes e para os mentorados e, ao mesmo tempo, começo a trabalhar nos bloqueadores, porque eu entendi o quê? Muitas vezes nós não estamos vivenciando a vida dos nossos sonhos porque, por mais que a gente se esforce e a gente tente elevar a nossa frequência, existem como se fossem correntes ao nosso redor, puxando a gente, estagnando a gente. E se a gente não se liberta dessas correntes, a gente simplesmente não consegue ir adiante. Eu falei no programa passado que é como se uma pessoa estivesse numa estrada querendo sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas como é que ela faz para sair do ponto A e chegar ao ponto B se ela está carregando muitas mochilas pesadas? Imagina carregando umas 10 mochilas pesadas. Como que isso funciona? Ou a pessoa vai demorar muito tempo para chegar onde ela deseja, ou a pessoa vai simplesmente desistir. E esse método, ele traz, eu vou falar, ele é tão importante que eu vou fazer um programa inteiramente dedicado para ele, tá? Mas não será o próximo. O próximo a gente vai falar uma coisa muito legal também. A gente vai trabalhar processos que as pessoas estão esquecidas, tá? E uma delas é esse processo de conexão com a própria essência. Então, gente, se tá fazendo sentido, eu peço para vocês, para que compartilhe com as pessoas, que me sigam lá no Instagram, que me mandem mensagens e que me ajudem a formar essa egrégora de luz. O que é uma egrégora, né? Para quem não conhece, é um grupo. A energia do grupo ela é tão potente, que ela é capaz de curar e é capaz de levantar o outro que está mais baixo. Para você, isso é tão verdade, né? Para você entender que existem estudos que já falam, já mostram que a gente é a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos na vida. Então, pensa aí agora. Quem são as 5 pessoas que você mais anda na vida? Você é a média deles? Né? Tem que parar para pensar. Porque o que acontece? A vida, né? É física isso. Quem tem mais doa. Então, se eu estou num ambiente que me cerca de energias positivas e eu mesmo posso estar lá embaixo, esse ambiente ele vai doar energia para mim para que eu possa chegar até ele. Ao passo que, se eu perambular pela vida e não me der conta de que eu tenho que ter responsabilidade frente à minha energia, frente à minha saúde energética, eu vou andar por aí com a minha energia elevada ou não, mas quando eu me deparar com alguma energia mais baixa, frequencialmente falando do que eu vou doar e eu vou ficar
cada vez mais drenado. Então vamos começar agora a falar sobre os bloqueadores da prosperidade, que são justamente isso. Quando eu comecei lá a olhar esses padrões que estavam acontecendo, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas, eu vi assim, grupos, por exemplo, pessoas depressivas tinham os mesmos padrões de bloqueadores, pessoas ansiosas, os mesmos padrões de bloqueadores, pessoas com doenças no físico, os mesmos padrões. Eu comecei a olhar e analisar, e eu comecei a me dedicar a estudar esses padrões. Estudando eles, eu percebi que eu posso reuni-los em 3 grandes grupos, ok? E eu quero agora começar a falar sobre esses 3 grandes grupos. Falar sobre eles vai me ajudar, Carol? Claro que vai. O primeiro passo para a transformação, gente, é mudar a consciência. A hora que eu entendo algo, que eu aprendo algo, que aquele algo faz sentido para mim, a minha consciência se transforma. E nesse sentido, a minha vibração também se eleva, ok? Então, o primeiro grupo que eu quero falar é um grupo que a maioria das pessoas conhece, que são, que vem de energias que estão intrínsecas a nós, tá? Quais são essas energias intrínsecas a nós? Energias que vêm das nossas crenças limitantes, dos nossos traumas, da nossa hereditariedade, do que a gente carrega no nosso DNA e na nossa célula. Simples de ser transformada? Nem tanto. Possível? Com toda certeza. Qualquer tipo de energia, gente, essa é a mágica da energia, tá? É mutável. Se a gente for parar para pensar, o que é mais fácil de mudar? Se eu quiser emagrecer, o que demora mais tempo? Emagrecer 30 quilos, eu sanar todas as minhas crenças limitantes ou eu mudar uma estação de rádio? É mudar uma estação de rádio, mas não mude. Fica aqui comigo. O que é mudar uma estação de rádio? É escolher me sintonizar em outra frequência. Quando eu escolho isso, eu aumento essa minha frequência. Eu posso, obviamente, escolher me colocar numa frequência mais baixa. Quando? Quando eu dou atenção e energia para coisas que são tristes, coisas que são violentas, para reclamação, e para outros tipos de energias que sugam a minha energia pessoal. Porque lembra, se eu tenho mais, eu vou naturalmente doar. Se eu não souber equilibrar a minha energia e preservá-la fortemente, ok? Eu falo fortemente porque é um trabalho, mesmo para quem sabe fazer isso, de vez em quando ainda dá uma escorregada, tá? Isso eu posso falar mesmo. Escorrego toda hora, infelizmente. Quando a gente pensa nessas energias intrínsecas, elas são tão importantes e o trabalho terapêutico, né, que psicólogos, terapeutas e outros tipos de terapia abordam, é tão importante isso, porque através, como eu disse, né, da transformação consciencial que a pessoa vai se trazendo essa modificação. Mas isso não basta, tá? Mas só que esse assunto ele é tão importante que no programa que vem nós vamos falar sobre sabotadores, crenças limitantes, o que a gente pode fazer para não deixá-los governar a nossa vida. Então não perca o programa da semana que vem, quinta-feira que vem, 2h30 da tarde, que falaremos sobre isso, daremos dicas para você começar a aplicar aí na sua vida, ok? O segundo grupo, quero falar agora de um segundo grupo, tá? Esse segundo grupo trata-se de energias extrínsecas a nós. E aí cria-se uma polêmica. Tchan, 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 tchan. Nossa, Carol, como assim energias extrínsecas a nós? Então vamos para as coisas básicas primeiro. Quando a gente pensa aqui comigo, tá? Quantas vezes você saiu de casa super bem, animada, feliz, se deparou com uma pessoa e aí essa pessoa começou a contar um monte de desgraceira pra você, começou a reclamar um monte, daqui a pouco você já tá se sentindo, meio cansado, começa a bocejar, começa a dar dor de cabeça. Tem gente que vomita, tem gente que tem piriri, tem gente que fica super mal. O que aconteceu aí? Você, que estava com a energia mais alta, começou a dar atenção, empatizou com os problemas do outro, grudou essa energia, começaram a trocar energia, você que tinha mais começou a doar para essa pessoa. Essa pessoa que estava mais baixa, né, bem mais baixa vibracionalmente falando do que você, chegou no meio termo. Então, para ela saiu ótima. Agora, para você, você ficou péssima. E quantas vezes isso já não aconteceu quando você foi visitar algum lugar, por exemplo? Você entrou num lugar e começou a se sentir mal, dá tontura às vezes. Tem vários sintomas físicos que as pessoas sentem.
Só que o problema é que as pessoas não dão atenção de que isso é vibração, de que isso é energia e de que aquela energia está sugando você. À medida que ele está sugando você, está tirando a tua prosperidade. Então eu quero trazer aqui essa consciência. Não se coloquem mais em lugar de ficar dando energia por aí, porque, gente, desculpa, falam que o commodity mais valioso que existe é tempo, mas não é. É energia. Ok? Sua energia é a coisa mais importante que existe na sua vida, porque é a tua energia, teu campo eletromagnético que cria a tua realidade. A tua realidade no sentido de todas as pessoas que chegam para você, que se aproximam, com qual você se relaciona, as oportunidades que aparecem para você, tudo, tá? O que acontece na sua vida, o quanto de dinheiro que você tem, tudo isso é resultado da sua frequência vibracional, da sua energia. Então, quanto é importante cuidar dela? É muito importante cuidar dela. Deve ser a coisa que te guia na vida. E quando a gente começa a ter essa consciência e começa a praticar isso no nosso dia a dia, instituindo hábitos que são energeticamente saudáveis, realmente a vida começa a se transformar, ok? Bom, paralelamente a essas questões onde a gente troca energia com pessoas e lugares, existem outras energias extrínsecas. A gama de energias extrínsecas é imensa, tá? Mas eu quero trazer aqui algumas coisinhas para vocês. Inveja, gente, existe? É uma energia extrínseca? É. Ela realmente pode influenciar a minha vida? Pode, se você tiver inveja em você. Lembre-se que nenhuma energia diferente do que você vibra chega a você. É como se vocês estivessem em estradas separadas. Uma passa embaixo, a outra em cima. Elas não se cruzam. Agora, se você tiver um pinguinho de inveja dentro de você, a inveja do outro vai chegar em você, sim. Magias, sim. Encantamentos, sim. Ai, Carol, não acredito em nada disso. Não precisa acreditar, já disse. O mundo vibracional existe. E, pasmem, um pensamento repetitivo, recorrente, negativo em relação a você funciona como uma magia. As pessoas falam, magia, as pessoas ficam matando bicho. Não necessariamente, gente. Mas se a gente for olhar, as pessoas que realmente saem de um problema e entram no outro, sabe? Parece que a vida não anda, é sempre truncada. É uma hora, é assaltada, depois bate o carro, depois separa do marido, depois fica doente. Gente, que desgraceira. Qual é a frequência dessa pessoa? Como tirar essa pessoa dessa frequência? Quantas pessoas nós conhecemos que saíram de um câncer vitoriosas e logo em seguida o câncer voltou? Por quê? Porque ela não saiu da frequência onde ela estava, porque ela não mudou a consciência dela, porque ela não se permitiu aprender com o desafio que a vida trouxe. Prestem atenção no que eu acabei de dizer. Todo desafio que a vida nos traz é uma oportunidade de aprendermos com ele, para que a gente não precise vivenciar um desafio ainda maior. Então, passar por eles e não se perguntar o que é que isso está querendo me ensinar, o que é que eu preciso aprender, como é que eu posso me aperfeiçoar, é um erro, é uma burrice, desculpa, mas é uma burrice. Está na hora da gente entender que nós somos os criadores da nossa vida. E isso nos traz a consciência do quanto somos divinos, essa divindade maravilhosa que nos habita, esse poder co-criador, somos imagem e semelhança do Criador, uma partícula do universo, da energia central, independe do que você acredita, mas nós somos, tanto que co-criamos e criamos a nossa vida a todo instante, de maneira consciente ou de maneira inconsciente, tanto faz. Se nós estamos fazendo isso a todo momento, melhor fazer de maneira consciente. Como? Cuidando da minha energia. Então, agora eu quero começar a falar do terceiro grupo de bloqueadores da prosperidade, que no meu ponto de vista é o mais importante aqui. É o por fator de desconexão, quando as pessoas estão desconectadas. Desconectadas de quê, Carol? Desconectadas da verdade delas, de quem elas são em essência, da divindade que as habita, do todo, do divino, de Deus, do cosmos, do universo. Muitas vezes, muitas pessoas me procuram para fazer esse trabalho de remoção das energias, dos bloqueadores da prosperidade, que eu chamo de Ascension, e só o que está acontecendo com elas é que elas estão desconectadas desta fonte. Essa fonte é o que nos alimenta. Essa fonte é o que limpa a nossa energia sem a gente fazer esforço. Então faz sentido
se conectar a essa divindade e começar então a criar prosperidade na vida ao invés de escassez? Claro que faz. E quando a gente começa a entender essa nossa divindade, nossa, gente, a vida começa a fluir de uma maneira muito mais tranquila. Uma vez, Marco Antônio, que era um filósofo maravilhoso, o imperador Marco Antônio, uma vez ele disse que cada ser humano que morria, ele o entristecia demais, porque era um universo inteiro e irrepetível. Veja, gente, irrepetível não se repete de novo, que ele deixava de travar contato. O que ele quis dizer aqui? Que cada pessoa que ele morria, ele ficava triste porque ele não deixava de aprender algo que só aquela pessoa podia trazer para o mundo. E é justamente esta centelha divina, esta divindade que a gente precisa colocar na vida. Por isso que tantas pessoas estão se sentindo com um vazio interno, sem realização pessoal, porque elas estão norteadas pela mente delas, achando que a vida, que elas são a mente, quando na verdade a gente é algo muito maior. A gente é o todo, o divino. E aí quando a gente entende isso, a gente se conecta a essa fonte. E começa a vir ideias, começa a vir criatividade, e as coisas vão fluindo muito melhor, e a gente tem até mais paciência, mais flexibilidade para lidar com as adversidades. As pessoas muitas vezes acham que equilíbrio emocional é nunca cair, mas na verdade é você voltar mais rápido. É a tua capacidade de que a hora que você cai, você volta rápido e volta ainda melhor. E a conexão com quem você é em essência te traz isso muito profundamente. Então, esse passo, ele é muito fundamental. Nesse momento, eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão. Eu quero trazer, na verdade, um exercício. Vou pedir para vocês, para quem estiver me assistindo, fechar os olhos, para quem estiver me ouvindo, se puder fechar os olhos, e inspirar profundamente, puxando o ar pelo nariz. Segura esse ar um pouco no peito e solta o ar pela boca. Se permita livrar de todo o estresse, de toda a ansiedade que mora em você, que te habita nesse exato momento. Inspira pelo nariz, segura o ar no peito e solta pela boca. Inspira agora pela boca, segura o ar no peito e solta pelo nariz. Mais uma vez, inspira pelo nariz e agora, imagina que a sua boca está no topo da sua cabeça. Expirando pelo topo da sua cabeça, pela boca no topo da cabeça. Inspira pelo nariz, leva essa energia linda que você está inspirando ao topo da sua cabeça e expire através da boca, no topo da cabeça, ampliando um pequeno orifício lá no topo da cabeça. Imagine como se você estivesse com uma vape de luz, ampliando esse orifício. Inspira e leva energia ao topo da cabeça, expira através e amplia esse pequeno orifício. À medida que ele se amplia, você é capaz de sentir uma segunda energia que vem lá do alto e entra em você pelo topo da cabeça. E eu te convido agora a inspirar, puxando essa energia pelo topo da cabeça, pelo nariz, e levar essa energia divina ao teu coração. Expirando pelo coração, pela boca. Inspire, puxa energia pelo topo da cabeça. Expira e leva essa energia divina ao teu coração, permitindo que ele vá sendo limpo, ele vai se abrindo e todas as suas aflições vão saindo. Nesse momento, você está se reconectando à tua própria divindade, a divindade que habita dentro da tua centelha divina, nesse cardíaco, a divindade superior. Inspire, puxa energia e leva ao coração. E sinta o quanto esse exercício rápido te trouxe paz, te trouxe conexão. Sinta o quanto você se sente centrado depois de fazê-lo. E o que eu te indico é que você faça, torne isso um hábito e faça disso todos os dias. Eleve-se. A sua vibração é o que cria a sua vida.
Espero por você no programa que vem, falando sobre como desmistificar e quebrar crenças limitantes e sabotadores mentais. Gratidão.